Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Em tempos de dengue, o remédio recomendado pelos médicos para o alívio de sintomas como febre e dor no corpo é o paracetamol. Porém, este medicamento pode causar sérios problemas no fígado e até levar à morte, se tomado em doses exageradas. Mas será que as pessoas têm esse cuidado na hora de tomar o paracetamol? Você tem costume de tomar paracetamol quando sente dor ou febre? Tenho. Toma com prescrição médica ou sem? Sem prescrição. E você acha que pode ter algum risco se você tomar mais paracetamol do que devia? Ah, eu não sei te falar. Presta atenção nisso. Não. A senhora tem costume de tomar paracetamol quando está sentindo alguma dor ou febre? Eu tomo. Toma com indicação médica ou sem? Sem. Eu tenho uma filha que mora no Canadá, sempre que ela vem de lá, ela traz para mim e fica guardada lá. Eu tomo, as netas, as filhas, quando está com dor de cabeça, toma. O senhor tem costume de tomar paracetamol quando sente dor ou febre? Tomo sim. O senhor toma com ou sem prescrição médica? Isso aí vende aleatoriamente, aí a gente toma assim prescrição médica. Mas normalmente esse remédio é vendido assim aleatoriamente, não tem contraindicação para tomar, que inclusive esse remédio, ele é um remédio que você pode tomar por causa do problema da dengue. Ele te dá uma condição de você não tomar outro medicamento que venha afetar um problema mais grave na dengue. Mas o senhor acha que pode ter algum risco de tomar doses exageradas desse paracetamol? Não, a dose exagerada sim. Se a pessoa não tiver um controle de remédio, ele for um hipocondríaco, vamos dizer assim, aí complica, né? Você tem costume de tomar paracetamol quando sente dor ou febre? Tenho. Toma com ou sem prescrição médica? Sem. Por quê? Você acha que tem que pedir o médico? Como é que é? Não, acho que não tem que pedir não, você tá sentindo alguma dor? E você tem o costume de tomar paracetamol? Sim, eu tenho. E toma com indicação médica ou sem? A verdade, de vez em quando, sem. É. E você acha que não pode ter nenhum risco, não? Tomar o remédio assim aleatoriamente? Até tem, mas às vezes nós não temos tempo, né, de ir ao médico, né? A vida corrida, nosso cotidiano, então não tem como. Às vezes a gente acaba tomando, vai à farmácia para passar do rápido, remédio, né, uma febre, para continuar as atividades, a gente toma. Paracetamol? Nossa, tão simples, né? Dizem que é recomendado em época de dengue, né? Quando a pessoa está doente. Não sabia. Vai tomar cuidado agora? Com certeza. E esse assunto vai dar o que falar, gente. Para falar sobre isso e mais um pouquinho, eu recebo o doutor José Celso Coelho para nos ensinar. Doutor, você está ouvindo aí o pessoal? Não tem tempo de ir ao médico, então automedico. Fala da seriedade sobre isso, porque isso pode ser muito perigoso, não pode? Sem dúvida. É extremamente perigoso porque as pessoas comuns, elas não têm conhecimento de como as drogas se comportam quando ingeridas em excesso no organismo, né? Então, qualquer medicação sem uso, sem prescrição médica, que é vendido livremente, dependendo das doses, eles podem causar algum problema para o paciente. Entendi. Agora, doutor José Celso, para a gente falar assim, por exemplo, ali nós vimos na matéria, as pessoas já pensam assim, dengue já está associada ao paracetamol, não é? Isso. A pessoa beber, assim, ingerir aí o paracetamol, quando aparecem aqueles primeiros sintomas, dor nas juntas, aí a pessoa, é dengue, então eu só posso tomar paracetamol e firme no paracetamol e até não respeitando os intervalos que devem ser. Isso é perigoso? Na verdade, a dengue especificamente é uma febre hemorrágica. Então, a aspirina é um medicamento, o acetilsalicílico é um medicamento que ele tem um potencial hemorrágico. Então, é por isso que ele não deve ser usado numa suspeita de dengue, que é uma febre hemorrágica, né? No caso do paracetamol, ele é um medicamento que é usado como analgésico e como antitérmico, ou seja, para febre. Então, é um medicamento que não deve ser utilizado se é, por exemplo, para dor,
uma dor qualquer, ele não deve ser utilizado por mais de 10 dias. Quer dizer, o paciente deve ter alguma razão específica para aquela dor que ele tem que tratar adequadamente com medicação mais adequada ou com outra forma de tratamento. Tem que buscar conhecer a causa da dor, não é só combater a consequência, né, doutor? E no caso de uma febre, não deve ser utilizado por mais de 3 dias, porque é possível que essa febre necessite de outra forma de tratamento, às vezes um antibiótico, alguma coisa tem que ser associada, que não vai ser só o paracetamol que vai resolver, né? Então, e o limite entre uma dose tóxica e uma dose de tratamento, ele não é tão simples assim, né? Então, num paciente, por exemplo, que faz uso de bebidas alcoólicas, né? A dose acima de 2 gramas por dia, ela já é tóxica. Então, assim, acima de 4 comprimidos por dia, o que é comum numa droga que não tem prescrição, que tem venda livre, o paciente fala, tô com a dor de cabeça, aí toma um comprimido, não passou, toma outro comprimido, não passou, toma outro comprimido. Quando vai ver, já tomou mais do que 4, 5 comprimidos em menos de 24 horas. Aí já entra nessa escala tóxica. Já tem potencial tóxico. O paracetamol, esse intervalo para tomar um e outro é de quanto tempo? Ele pode ser tomado de 6 em 6 horas, normalmente. Normalmente. Né? Certo. E agora eu pergunto, né, dentro dessa situação, como que o senhor vê, então, o paracetamol ele pode ser vendido para qualquer pessoa, livre alcance, sendo que ele pode ser um grande vilão das nossas vidas quando ele não é muito bem manuseado, quando a gente não o usa da maneira adequada. Como é que o senhor vê essa indústria farmacêutica liberando a um uso restrito, as pessoas podendo comprar ao alcance de todos, sendo que ele pode ser um grande risco na nossa vida? Na verdade, não é a indústria farmacêutica que libera. Quem libera o uso, a compra livre em gôndola, são as agências reguladoras, né? Piorou, então. Quem libera não é a indústria farmacêutica, é as agências reguladoras que deixam isso acontecer, né? Na verdade, assim, a medicação, qualquer medicação, ela tem, acima de certos níveis, ela tem potencial tóxico, né? E o paracetamol não é diferente de outras medicações, né? E eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter quando tem medicação em casa, ela não está ao alcance, principalmente de criança, né? Então, assim, se tiver ao alcance de criança, ela pode facilmente ingerir vários comprimidos disso, né? E isso pode levar a uma doença hepática grave, uma necrose hepática grave, que pode levar, inclusive, ao óbito, né? E também a agência reguladora que estabelece onde as medicações devem estar, por exemplo, num ambiente de farmácia, porque eles ficam acessíveis. Os medicamentos que são vendidos sob prescrição, eles ficam atrás do balcão. Isso. Né? Os medicamentos que as agências consideram de venda livre, eles ficam nas gôndolas, né? Então ela também determina essa liberação das pessoas poderem alcançar e comprar ali de maneira indiscriminada. Na prática, sim. Na prática, sim, né? Agora, doutor José Celso, a gente ouve, assim, nós temos filhos e a gente tem aquele período das vacinas lá. E aí ouve-se que para que o bebê, a criança, não fique ali enjoadinha por causa da dor da vacina ou das possíveis reações àquela vacina, toma um paracetamol antes e um depois. Aí no bebê, aquela indicação, gota, quilo, aquela condição assim. É verdade que tomar ali o paracetamol antes e ou depois pode reduzir a ação daquelas vacinas? Não é verdade. Não é verdade e quando você faz o uso dessa forma que você está falando, você não vai atingir a dose tóxica, né? Na verdade, uma criança, a dose é uma gota por quilo de peso. Então, uma criança de 10 quilos são 10 gotas,
e o limite máximo é de 35 gotas, né, por dose. Então, se você, uma criança de 10 quilos, você vai dar 10 gotas antes e 6 horas depois vai dar mais 10 gotas, você não vai atingir a dose tóxica. E vai trazer o benefício de alívio. A vacina, então, mantém ali a sua eficácia. Mantém a sua eficácia. Porque aí né, já foi falado, então, para saber e a gente desmistificar isso aí, para ajudar a mamãe ali, porque fica, porque é coisa mais desagradável, né, doutor? Sim. O menino tá lá chorando de dor por causa da vacina, aquela reação ali. Aí é um paracetamolzinho ali. Acaba que ele funciona mais como placebo para as crianças. Ou assim. para a mãe, né? Ou para a mãe. Eu acho que dava certo até hoje. Eu acreditava nisso, mas isso é um mito, né? Ah, não, mas eu acho que funciona assim. Porque é dor ali, fica com a perninha doendo, você toma na perninha, no bumbumzinho. Gente, é complicado. E eu pergunto, a partir de qual idade que o paracetamol ele pode ser introduzido assim na vida da criança e até qual idade? A pessoa, o idoso também, ele pode chegar a tomar. É lógico que nós estamos falando aqui sobre o uso de paracetamol, mas não o uso indiscriminado, o uso indicado pelo médico, né, claro. Mas a partir de qual idade, normalmente, que às vezes pode ser inserido na vida do ser humano, doutor? Não há limite de faixa etária para a utilização da droga. O que há, é isso que eu falei com ele agora, né? Quer dizer, você tem que ter um controle mais nos extremos da vida, as crianças e os idosos, você tem que ter um controle melhor da dose da medicação que você está dando. Entendi. Né? Porque onde ela vai ser metabolizada, destruída, que é no fígado, às vezes o fígado não funciona tão bem, né? Da mesma forma, a função renal de um paciente mais idoso, ela também já não é igual de um paciente mais jovem. Então, o que você tem que ter mais cuidado é com dose do medicamento, mas ela não tem restrição de uso. Você até comentou comigo nos bastidores sobre essa questão do fígado. Explica pra gente, o que o uso indiscriminado pode acometer aí uma pessoa? Ele pode, assim, numa intoxicação aguda do paracetamol, pode haver uma necrose, uma morte, uma hepatite aguda, vamos dizer assim, do fígado, né? E essa hepatite ela pode ser fulminante e fatal, né? Olha. Então, uma dose uma dose alta, em torno de um comprimido de 750 miligramas, seria 13, 14 comprimidos em 24 horas, ela tem esse potencial, né? Então, você consegue atingir 14 comprimidos, não numa pessoa comum, mas numa criança, você consegue facilmente atingir uma dose dessa, né? Entendi. Se tiver ao alcance da mão. Né? Entendi. E se a pessoa faz uso de bebida alcoólica, essa dose é menor ainda, né? Então, a gente observa alguns casos em situação de hospital de pacientes que chegam com a coloração amarelada, com dor abdominal, né? Com o fígado dilatado, com os exames laboratoriais alterados, e quando você vai ver, é um paciente que estava fazendo uso de paracetamol e era um paciente que faz uso habitual de bebida alcoólica. Até tem uma pergunta que foi feita, a pessoa que bebe, né, bebida alcoólica, você já falou que não deve. Depois de quanto tempo que ela pode ser medicada aí com o paracetamol? Tem um prazo assim ou não? Não, depende. Quer dizer, a pessoa que bebe regularmente, né, ela em volume acima do aceitável, isso é outra discussão, né? Entendi. Essa pessoa não deve fazer uso do paracetamol assim por mais de 1, 2, 3 dias, né? E se fizer, tem que ser poucos comprimidos ao dia, né? Por isso é que essas situações específicas, elas necessitam de orientação médica. Entendi. Agora, doutor José Celso, quem não deve, qual é o grupo de pessoas ou um perfil aí pessoal que não deve fazer o uso do paracetamol? Para quem há essas restrições? Particularmente os etilistas, né? Os pacientes que têm o hábito de fazer uso de bebida alcoólica. Tem alguma coisa a ver com relação, por exemplo, a doenças respiratórias, assim, uma incidência maior? Porque também já apareceu que em crianças especialmente tem uma associação uso de paracetamol com a asma, ou isso também não é nada certo, nada pesquisado e comprovado? Não. O paracetamol, como qualquer medicamento, pode ter alguma reação, algum efeito alérgico, vamos dizer assim, né? Qualquer medicação pode ter uma reação anafilactoide mesmo, né? Então, esse tipo de reação,
normalmente ela é cutânea, sabe? São placas avermelhadas, prurido, né? É muito raro ter um comprometimento respiratório. Sim. Né? Então, eu desconheço essa associação com a asma. Né? Entendi. Eu queria perguntar assim para o senhor, qual que é a dica que o senhor dá? Tem muitas mães, né, nos assistindo, muitas pessoas, muitas mulheres nos assistindo com relação ao paracetamol. Porque, por exemplo, às vezes você vai ao médico e diante de determinados sintomas, ele te indica o paracetamol. E aí, posteriormente, ninguém vai ao consultório para solicitar uma receita de paracetamol. Mas, às vezes, por causa de sintomas parecidos, você acaba utilizando essa medicação. O que o senhor indica? Eu acho assim que quando é feita uma prescrição médica, né, quer dizer, existe um vínculo com o profissional de saúde, é mais fácil para a mãe controlar, né? Agora, isso que você falou, esse ponto específico, é muito comum. Sobrou paracetamol da gripe passada, né? E a criança está com sintomas semelhantes e a mãe vai fazer o uso da mesma medicação, achando que é a mesma coisa. Eu acho assim, ela utilizar, a criança está febril, ela utilizar a mesma dose do paracetamol uma vez, até ela ir ao médico, tudo bem. O que ela não deve fazer é ela assumir o tratamento da criança sem uma orientação do médico. Né? Entendi. O uso também, o uso indiscriminado aí do paracetamol, que é o objeto aí da nossa matéria hoje, doutor José Celso, pode trazer algum nível também de dependência, até pelo lado emocional, assim, já de vício, se eu posso dizer assim? Eu não saio sem um paracetamol na bolsa. Nós estamos falando dos efeitos negativos da droga, né? Mas é uma droga com efeito analgésico, um efeito de tirar a dor muito bom. Rápido, né? É um bom medicamento para controle da febre. É uma droga muito segura, né? Não é uma droga perigosa, é uma droga muito segura. Ela só vai trazer risco se for um uso abusivo em situações específicas, particularmente nos pacientes que fazem uso de bebida alcoólica. Né? Então o grande risco é o álcool aí nessa história, né? O grande né, risco é o álcool. Sem dúvida nenhuma, o grande risco é o álcool. E muitas vezes o paciente, o etilista, ele não acha que ele é um bebedor exagerado. Né? O referencial é ele mesmo. Né? Então é muito difícil essa pessoa, que é o que a gente vê no hospital. Não, eu bebo socialmente. Né? Quer dizer, é muito difícil essa pessoa entender. Mas ele bebe socialmente de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta. Que o socialmente dele é além da tolerância que ele tem para o álcool. Né? Tem uma pergunta aqui, se a pessoa quer saber se ela pode fazer uso do paracetamol e da aspirina. O outro é isso mesmo, ibuprofeno. Se pode usar esses concomitantes, juntos? São drogas distintas, né? Para o mesmo fim. Todas são remédios para tirar a dor, todos são medicamentos para tirar a febre, e elas são utilizadas, por exemplo, às vezes o paciente usa uma aspirina e não tem uma melhora, ele pode usar o paracetamol depois de algumas horas. Né? O ibuprofeno é outra droga que também pode ser utilizada. Mas a questão é o seguinte, o que está causando tanta dor? O que está causando tanta febre? Será que a gente pode ficar fazendo uso de medicamentos sem saber o que está acontecendo? Essa que é a questão. Né? Por exemplo, para nós pais, doutor José Celso, a questão, por exemplo, os filhos aparecem assim já com aquelas febres inoportunas, né? Aquela apareceu lá. Esse período agora então de frio, então começa... Aí começa. Qual a relação também entre o paracetamol e a dipirona para a gente poder, assim, ministrar ali o menino, visto que às vezes até mesmo com um acompanhamento médico, um acompanhamento pediátrico, né, observa-se aquelas primeiras horas, a evolução, a reação. Quando dar ou quando não dar, qual que é a orientação? Olha, é difícil, as duas drogas, elas entram, a dipirona é uma droga igualzinha, o efeito é analgésico e para tirar a febre, só que a dipirona tem um outro efeito indesejável, que é diferente do paracetamol, que aí sim é uma síndrome mais rara, que se chama Steven Johnson, que é extremamente grave e que a criança pode desenvolver, às vezes, na primeira ou na segunda vez que usa dipirona.
Então a dipirona não é um medicamento, por exemplo, é um medicamento que não existe nos Estados Unidos, pra você ter ideia, por causa dessa síndrome específica. Não sabia. Né? E aqui é vendido livremente. Né? Então, assim, a dipirona eu acho que é um medicamento que realmente merece um cuidado específico do médico. Né? Agora, por exemplo, só emendando essa pergunta aqui, para ajudar aí os papais que estão aí nos assistindo, quando de uma febre alta, o menino mantém aquela febre alta, 39, 38,5, 39, a febre não cede. E às vezes há aquela orientação, olha, ministra primeiro o paracetamol e se não resolver, 4 horas depois a dipirona e assim vai para poder tentar conter essa febre. O que o senhor nos diz a respeito? Não, eu acho que antes de fazer isso, você deve tentar dar um banho morno na criança, você deve tentar esfriar a criança de outras maneiras. Roupas leves, bem abertas. Nada de cobertor? Não, ao contrário, você tem que dar um banho morno na criança, você tem que tentar tirar a temperatura dela de maneiras não medicamentosas. Né? Eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Antes de pensar em dar Agora, intercalar esses 2 medicamentos, então não é bom. Não tem tanto problema, porque são drogas de mecanismos diferentes. O tempo é esse de 4 em 4 horas? Qual delas? Por exemplo, para intercalar, por exemplo, primeiro deu paracetamol meio-dia, a febre não abaixou, aí 4 horas da tarde dá uma dipirona, Sim. Aí depois... Sim, mas a dipirona tem esse ponto específico, que é um medicamento que eu, por exemplo, eu tenho criança. Toda vez que uma criança minha tem que tomar a dipirona, eu fico preocupado. Olha. Então não é uma droga essa é a voz de quem conhece, gente. Não é uma droga que eu acho assim que a criança pode tomar, que não tem problema nenhum e tal. É uma droga que eu dou e fico preocupado. Olha só, interessante isso, hein? O paracetamol eu não fico, entendeu? Por quê? Porque eu sei que eu não vou exceder a dose tóxica. O problema do paracetamol é a toxicidade. Agora já a dipirona não, é uma reação às vezes imprevisível. Em que nível se compara aí o paracetamol e a dipirona nessa dose tóxica aí? Não, mas a dipirona não é dose tóxica. A dipirona é uma reação alérgica da pessoa. Da própria. Né? Por isso é que é uma droga que eu, quando vou passar para um filho meu, quando eu acho que ele tem que tomar aquilo, eu penso, eu fico mais preocupado. Ela realmente a gente sente que ela é mais forte, vamos dizer assim, para baixar a febre, né? Mas acho que antes de fazer isso, tem que botar o menino para tomar um banho morno mais para frio, você tem que tentar outras alternativas para baixar a temperatura. Alô, papais e mamães aí, ó, fica aí, #fica a receita. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.